De 2015 a 2021, dados apontam que no Brasil, mais de 18 mil crianças e adolescentes deram entrada em serviços de acolhimento por terem sido abandonados pelos pais. Este bebê de 3 meses foi abandonado pela mãe em uma praça. Quando encontrada pelos policiais, a criança estava suja, com fome e precisou ser encaminhada ao hospital. A mãe foi identificada, acabou presa e já tinha no histórico o abandono de outro filho. São famílias divididas, destruídas e que desestabilizam o futuro. É chocante. Não é uma imagem que eu vou esquecer nunca mais. A imagem que não sai da cabeça da viúva de Marcelo Petricioni foi registrada por câmeras de segurança instaladas no negócio da família. Marcelo, o esposo de Tatiana, foi morto pelo irmão mais novo com 6 tiros a queima-roupa. Ele deu 6 tiros e saiu andando. O júri popular condenou Matteo Petricioni a 16 anos de prisão pelo assassinato do irmão mais velho. Um crime que, segundo especulações, envolveria dinheiro e disputa familiar. No dia do assassinato, os irmãos discutiram por minutos. O local da briga foi a concessionária de carros de luxo de propriedade da família Petricioni, onde os irmãos eram sócios. A polícia, Matteo Petricioni Júnior, quem efetuou os disparos contra Marcelo, deu a seguinte versão. No dia 22 de dezembro de 2017, estava acontecendo uma festa na empresa da família. Eu comecei a tomar bebidas alcoólicas a partir das 6h30 da tarde, junto com funcionários e amigos. À noite, não estava me sentindo bem e decidi deitar no sofá do meu escritório. Depois disso, só me lembro do meu irmão Marcelo dizendo no meu ouvido: "Você vai virar homem?" No dia seguinte, telefonei para um amigo que estava na festa e ele me contou que o Marcelo começou a discussão e me agrediu. Também disse que eu saquei um revólver e atirei contra meu irmão. Afirmo que a arma pertence a meu pai, mas garanto que eu nunca tive nenhum problema com o Marcelo, nem por motivo pessoal, nem empresarial. A justiça determinou que Matteo deverá cumprir a pena pela morte do irmão mais velho, inicialmente em regime fechado. Uma tragédia que coloca em xeque o bom relacionamento que as fotos pareciam revelar. O caso foi mais um que chocou o país. Como 2 irmãos chegariam ao fim tão brutal diante do próprio pai? O senhor Matteo Petricioni aparece nas imagens tentando controlar um dos filhos, enquanto o outro desfalece no chão. Uma família cheia de posses, mas, aparentemente, sem paz. E agora, destruída. Depois da tragédia, a família se dividiu. Eu não tenho mais contato com a família. Ele não só matou o meu marido, como ele tirou dos meus filhos o padrinho, o pai, o avô, a madrinha, os primos. Ele não tirou só o pai dos meus filhos. Ele tirou a nossa vida toda. A resposta para tantas perguntas que dificilmente chega é um dos motivos que tira ainda mais a paz de quem fica diante de uma tragédia cheia de perdas. Mas este, infelizmente, não foi um caso isolado. Dona Celina precisou ver o filho atrás das grades para tentar viver em segurança. Mateus, que foi negligenciado pelo pai no passado, cresceu agressivo e viciado em drogas. Agredia a mãe e quase a matou por mais de uma vez. Eu não tinha paz, ele não tinha paz. Eu não dormia. Hoje eu durmo. Eu durmo. Porque eu sei aonde ele está. Eu tenho muita fé em Deus, que uma hora ele vai se consertar. Eu espero eu mudar de vida, sim. O primeiro passo é eu procurar deixar as drogas. Eu acharia que se me desse uma mão para me levantar da lama que eu estou, era bom, né? Muitos ainda desistem. E você? Onde tem buscado forças?
3 histórias fortíssimas que mostram o que o ser humano é capaz de fazer quando ele vive longe de Deus. E é por isso que esse texto sagrado é tão relevante nos dias de hoje. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não estiver no controle, na direção das nossas escolhas, ações e reações, é isso aí que você acabou de ver na matéria que vai acontecer. Você está acompanhando o seu programa Problemas e Soluções. Nós estamos aqui a partir de hoje, dia 1º de abril, para falar de forma extensiva a respeito da família. Como está a sua família? Como está o seu casamento? Como está o seu relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos? Você viu aí dentro da matéria essa tragédia que aconteceu na família, a história de Caim e Abel se repetindo. Você viu uma mãe abandonando uma criança indefesa e você viu uma mãe fugindo de um filho agressor. Como está a sua família? Nós estamos em contagem regressiva para o maior evento das famílias dos últimos tempos, a família ao pé da cruz. Neste dia 18 de abril, feriado de Sexta-feira Santa, a Igreja Universal do Reino de Deus estará promovendo o maior encontro das famílias dos últimos tempos, para abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família. Imagine Deus estando no centro da sua família, guiando, protegendo, orientando, dando aos pais sabedoria para lidar com os diversos desafios de criar filhos nos dias atuais. Ao marido e à mulher, sabedoria para lidar com os problemas do cotidiano do casamento e viver em paz, felizes de verdade. Isso é possível sim, pela fé. Você pode entrar em contato conosco a partir de agora através do 11 3573 3535 para você ligar. Você que está passando por uma situação difícil na sua família, bateu o desespero, bateu a angústia, você diz assim, já não sei mais o que fazer. E pelo WhatsApp você pode mandar sua mensagem agora através do 11 3573 3500. 11 3573 3500. Durante toda a programação, nós temos pessoas que estão apostas para te ajudar, para te ouvir, para te orientar, para dar a você uma palavra, um norte, uma direção. O evento da Família ao Pé da Cruz estará acontecendo em todas as igrejas universal do Reino de Deus no estado de Santa Catarina. São quase 200 portas abertas. Pastores, obreiros e membros, estaremos todos reunidos nesse dia com a nossa família. E você que nos acompanha é nosso convidado especial. Você vai agora assistir a história do Pedro e da Eliane. Mais uma história de família que poderia ter terminado em tragédia, mas porque alguém buscou, o final foi diferente. Acompanhe. Eu fui um garoto até então com uma infância tranquila, até que veio de forma assim inesperada a morte da minha mãe. Com a perda dela, eu tinha 14 anos de idade, se criou um vazio dentro de mim que eu era revoltado contra tudo, contra todos e principalmente contra Deus. Eu conheci Pedro Paulo através do meu sogro. Eu primeiro conheci meu sogro e depois eu conheci ele. E ele trouxe ele para me apresentar. Fui passear, na verdade, na casa dele em Florianópolis. E de lá ele não me trouxe mais de volta. E aí, nesse tempo ali, ele andava muito estranho e eu não sabia que ele usava drogas, né? E para preencher esse vazio, os meus amigos, me vendo triste, me apresentaram a cocaína. E de uma maneira já que eu comecei a usar de maneira injetável. As primeiras vezes realmente ela me preenchia o vazio, me tirava a tristeza, me fazia esquecer da perda dela e também me tirava a revolta. E aquilo ali eu fui gostando, fui me aprofundando, comecei a usar nos finais de semana, até que chegou uma fase que eu usava de segunda a segunda. Não tinha horário, não tinha aonde eu estava, eu usava, eu levava, e aquilo ali foi me dominando.
a ponto que ela me tirou tudo. A cocaína me tirou tudo, ela me tirou os bens materiais, ela me tirou o meu orgulho, minha vaidade, meu amor próprio, meu domínio, e realmente eu fui nocauteado por ela. Ninguém me falou sobre isso, nem conhecia, nunca tinha nem visto nenhum tipo de droga. E aí, então, ele começou a ficar muito estranho, e eu comecei a espiar ele, né? Ver o que estava acontecendo, porque ele não era mais normal. E aí eu peguei ele usando droga. E ali a gente foi levando com muitas brigas, muita discussão, ele me agredia verbalmente, muito pesado mesmo. E aí, então, nesse tempo, a gente ficou uns 5 anos ali vivendo. Voltamos para Criciúma, tivemos a nossa primeira filha, e depois que eu tive a primeira filha, eu comecei a pensar, de repente, se eu começar a usar droga com ele, ele vai ver que está errado e, né? Agora está usando comigo, talvez, né? Seja a hora de eu parar. Mas não, ele se sentiu bem confortável e aí ele usava mais ainda. Aí começou a tirar as coisas de dentro de casa, comidas, eletros. Eu chegava em casa, porque daí eu não ficava mais em casa. Nesse tempo ele usava e às vezes eu deixava ele sozinho em casa e quando eu chegava não tinha mais nada. Ele levava tudo. A roupa dele, os eletros, as coisas, tudo ele levava. Daí nesse tempo eu fiquei grávida de novo. E ainda usava droga. Fui para a maternidade para ganhar meu filho drogada. Só que quando eu já voltei revoltada. Eu já não queria mais e eu disse, eu não quero mais e não aceito que tu use dentro da minha casa. E a gente foi morar numa casa na praia. Eu com meu filho de 2 meses e a minha filha com 3 anos. E aí ele começou a ficar dias e dias fora de casa. Quando chegou um dia, ele ficou 20 dias fora de casa. E eu disse para o meu sogro, se ele não vir hoje, é hoje que eu vou embora. E eu fui embora. E com isso, fui parar no presídio por vários delitos que eu cometia, inclusive tráfico, para manter o vício. E aí, com o nascimento do segundo filho, ela me largou. Fiquei 3 anos sem aparecer. Daí eu soube que ele ficou, vivia igual um mendigo mesmo, dormia no banco do jardim, eu só ficava sabendo, mas não queria ver ele. E aí teve um dia que apareceu o meu sogro lá em casa dizendo que ele estava preso, mas estava convertido e queria que eu voltasse. Lá no presídio, os presos tinham visita dos familiares, de amigos, e eu não tinha mais de ninguém, porque tudo que eu fiz na rua, né, me afastou dos meus familiares, dos meus amigos e principalmente da minha esposa e dos meus filhos. Então eu não tinha mais credibilidade com ela também. Eu falava que ia mudar por várias vezes e quando ia ver já estava na droga de novo, tirando tudo aqui dentro de casa. E com isso, lá dentro do presídio, através do sofrimento, me veio uma luz. Essa luz, através de um testemunho de um amigo meu que foi lá evangelizar. E eu vendo a transformação da vida dele, a gente era amigos da droga na rua, usuários juntos, né? Porque amigos, na verdade, não se tem nesse mundo. E através da transformação dele, eu vi ali a minha saída. Ele mostrou para mim que ele foi transformado através de um amigo, que eu também, se clamasse por esse amigo e colocasse a minha vida na mão desse amigo, que ele iria mudar a minha. E aí ele falou que esse amigo era o Senhor Jesus. Eu, na hora, ri dele, disse, isso é coisa de crente, coisa de fanático. Ele assim, tu estás aqui dentro, sei que tu não tem visita de ninguém, e ainda mesmo assim, tá orgulhoso. Tu tem que dobrar a tua servir, clamar a Deus, te ajoelhar aí que Ele vai mudar a tua vida, pode ter certeza.
Eu dizia, não, eu não quero mais. Ele pode ver os filhos dele a hora que ele quiser e eu não quero mais. E ali eu orando e fazendo correntes e mandando propósito através dos obreiros, ela começou a ir algumas vezes, mas não queria saber nada comigo. Né? Só ia mesmo para levar os filhos. E aí eu fiz um propósito lá dentro, com Deus, de servir a Ele se eu saísse de lá e largar de tudo realmente. E eu fui indutado. O induto é o perdão dos homens. Só que eu não podia ter esse induto. Esse induto só era benefício para quem era réu primário. E eu tive várias vezes preso, eu tinha muitos processos. Então eu não teria esse benefício. Mas Deus agiu e eu recebi esse benefício. Quando eu recebi esse benefício, o promotor recorreu. Porque eu saí, né? Eu fui indutado. Comecei então na rua buscar através das campanhas da igreja, mas principalmente eu tinha dentro de mim uma certeza que eu ia mudar de vida, que eu ia ser uma pessoa bem-sucedida e que aquele passado de sofrimento não ia ter mais na minha vida. E eu não achava justo deixar minha esposa e os meus 2 filhos para trás, criar uma nova família com outra mulher, ter outros filhos. Eu resolvi então apostar, né, em Deus e nas campanhas para ter ela de volta e os filhos, porque eu tinha certeza que eu ia ser bem-sucedido. E aí ele saiu do presídio, começou a me visitar as crianças, né? E teve um dia que eu pensei assim, pô, se eu vou ficar com outra pessoa, então que eu vou ficar com o pai dos meus filhos, né? Já que eles estão dizendo que ele está convertido, que ele está bem, né? Então, eu que no passado usava um jingle de uma rádio que entre os drogados se usava muito, que era eu era um bêbado e um drogado, hoje estou curado porque aceitei Jesus, que na época eu usava isso para blasfemar do poder de Deus. Hoje realmente eu posso dizer que o Pedro Paulo está curado. Eu que não tinha credibilidade para nada, hoje sou uma pessoa bem-sucedida nos meus negócios. A gente que não tinha nem para pagar aluguel, hoje além de ter os nossos imóveis próprios, tem imóveis locados, né? A minha empresa, uma empresa bem-sucedida. Sou um homem que tem crédito e credibilidade com a família, com os amigos e com as instituições, né? E a minha instituição, que é o meu lar, a minha família, hoje é uma benção. A gente que se brigava, que se discutia, hoje da nossa boca só sai palavra de amor, de carinho, de afeto, e os nossos filhos vendo isso também. É uma transformação completa e total. Eu mesmo me belisco porque não acredito no poder de Deus e na mudança e na transformação que houve na nossa vida. Hoje a gente tem filhos abençoados, graças a Deus, é uma vida maravilhosa. Ele é muito atencioso com os filhos, faz de tudo, tudo mesmo, tudo, tanto para mim quanto para os filhos. A gente vive uma vida maravilhosa. Nunca sonhei assim que eu ia ter tudo isso que a gente tem hoje. Graças a Deus, a gente está muito bem, graças a Deus. Isso só aconteceu porque a gente trouxe a nossa família ao pé da cruz. Você que está sofrendo também, aproveite e venha dia 18. Se não vem a sua família, venha você primeiro. Dê um passo para Jesus, que eu tenho certeza que o que Ele fez na nossa vida vai fazer na sua também. Depois da cruz. A história do mundo nunca mais foi a mesma. Depois da cruz, você e sua família também poderão ter uma nova história. Família ao pé da cruz. O maior evento pelas famílias de 2025.
18 de abril, Sexta-feira da Paixão, feriado. Acesse famíliaaupedacruz.com ou aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela. Para mais informações, locais e endereços. Entrada gratuita. Tá aí mais uma história de superação, de transformação, de restauração de uma família que já estava separada. A Eliane não acreditava que o Pedro pudesse mudar. E nem ele acreditava poder mudar. Mas quando ele deu uma chance, o poder de Deus agiu em sua vida. E é esse poder que vai mudar a sua família. Mas você precisa fazer como disse o Pedro. Traga a sua família ao pé da cruz. Se eles não quiserem, que venha pelo menos você. Mas comece. Alguém dessa família tem que buscar. Alguém da sua casa tem que dar o primeiro passo. E aí o Espírito Santo irá fazer a obra. Pastor Moisés, nós sabemos que esta é a vontade de Deus. Restaurar a família, reconstruir a família, fazer com que essa pessoa viva em família e viva em paz. A vontade de Deus é que a sua família seja bendita. E a mesma luz que chegou ao seu Pedro chega até você através dessa programação. Dê uma chance para Deus estar conosco nessa sexta-feira, 18 de abril, onde com certeza sua família será restaurada. E no bairro de Costeira, nós também estamos vivendo essa mesma fé para este dia 18, às 10 horas da manhã. Com certeza, bispo. No dia 18, sexta-feira, nós vamos estar ali de plantão, 10 da manhã, 3 da tarde, também 18 horas, na Avenida Jorge Lacerda, 2865, no bairro da Costeira, ou numa Universal, mais próxima dessa pessoa que nos assiste agora. Independentemente de qual cidade você está nos assistindo aqui em Santa Catarina, há uma Igreja Universal perto de você e você pode dar um passo de fé. Primeira coisa que você pode fazer é entrar em contato conosco ou então checar no localizador, universal.org/localizar, o endereço mais perto da sua cidade, onde há uma Universal próxima de você. E aí você vai convidando os familiares, vai criando aquela expectativa e no dia 18 esteja presente. Às 10 horas da manhã especialmente, ou às 15 ou então às 18 horas. Tá certo? Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, em nosso templo maior. Vamos juntos determinar a transformação do seu lar. Ali, ao pé da cruz, vamos colocar toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia, todos os problemas que você tem vivido na sua família e pedir de Deus a salvação e a transformação do seu lar. Nós estamos vivendo o jejum de Daniel até o dia 20, domingo da ressurreição. Acompanhe o que pessoas têm a dizer a respeito das noites de quarta-feira, porque nas quartas-feiras nós aprendemos como ter uma fé forte, alicerçada e priorizamos o Espírito Santo em nossas vidas. Maxilene, conta pra gente como que você conheceu o trabalho da Igreja Universal. Eu conheci o trabalho da Igreja Universal através de uma amiga. Ela me convidou para participar das reuniões. Com quais problemas você chegou até a Igreja Universal? Eu cheguei com vícios e muito depressiva, com um vazio muito grande. O que a depressão trouxe para você? Muita tristeza. Cheguei a pensar em suicídio também através dessa depressão. Como que era a Maxilene com vícios, com a depressão? Havia um vazio? Como que era? Havia um vazio muito grande e através desse vazio eu preenchia com bebidas alcoólicas, cheguei a usar drogas, fumar também e eu achava que isso iria preencher o meu vazio e eu piorava cada vez mais. Há quanto tempo você ficou nesta situação? Foi há mais de 5 anos. E o que você fez para poder mudar a história da sua vida? Eu comecei a participar das reuniões, através do convite eu comecei a participar das reuniões e obedecer o que era falado ali em cima do altar, através do homem de Deus, e as coisas começaram a mudar na minha vida, através dessas palestras. E esta reunião de quarta-feira, o que elas representam para você? Hoje as reuniões de quarta-feiras eu não perco por nada, porque é um fortalecimento espiritual. A cada quarta-feira eu tenho me fortalecido, tenho saído daqui fortalecida. Conta pra gente como que é a Maxilene hoje, após receber o Espírito Santo, vencer a depressão, vencer os vícios. Como que você é hoje? Hoje eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa mudada, né? A minha vida foi restaurada. Eu sou uma pessoa mais
mais alegre. Valeu a pena aceitar o convite daquela pessoa lá atrás para poder estar aqui na Igreja Universal? Valeu a pena, pastor. Agora sim, manda um recado para quem está em casa acompanhando você, que se encontra afastado, aflito, angustiado, assim como houve jeito para você, também há jeito para ela. Eu deixo esse convite para você que está me assistindo agora, que você venha participar junto com a gente aqui na quarta-feira. Você que já esteve aqui um dia e não permaneceu, você tem a oportunidade de estar voltando. A fé é o que nos dá acesso a Deus. Mas não basta possuí-la. A fé que realmente funciona é aquela que é resistente, bem alimentada e bem defendida. E se você não defender a sua fé, quem a defenderá por você? Nesta quarta-feira, o estudo Defesa da Fé. Ensinamentos práticos de como você blindará a sua fé. Em todas as igrejas Universal. Traga sua Bíblia. Nesta quarta-feira, às 19h, estaremos dando continuidade a este estudo bíblico que trata da fé. Como você pode defender a sua fé. E você é nosso convidado. Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. E o pastor Moisés estará na Universal de Costeira. Ali na Avenida Jorge Lacerda, 2865, especialmente às 19h30. E em uma igreja universal mais perto de você. Agora o bispo Sérgio Mota, guardião da família, vem orando por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós determinamos, meu Deus, a vitória dos teus filhos que unem conosco a fé. Pessoas desesperadas, chefes de famílias, desempregados. Meu Deus, pessoas que estão hospitalizadas, casamentos que estão sendo desfeitos. Então que a tua mão se estenda para os lares. Traga resposta, meu Pai. Resposta para essa pessoa que está precisando de um trabalho. Ela quer trabalhar para colocar o pão de cada dia na mesa da sua casa, para os seus familiares, seus filhos. Ah, meu Deus, vem depressa socorrer, dar-te pressa, meu Pai, porque o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso esconderijo. Então nós ligamos a vitória de todas as famílias catarinenses, como guardião da família, nós ligamos a vitória em nome de Jesus. E você que crê, diga graças a Deus, graças a esse Deus maravilhoso. Pode ter certeza que a tua família, a tua vida está abençoada. Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Tá ligado, Bispo Sérgio, guardião da família, orando por todas as famílias aqui conosco pelas manhãs. E eu quero dizer a você o seguinte: tudo depende de um passo de fé da sua parte. Não basta que você apenas tome conhecimento do que está acontecendo, acompanhe pela televisão. É necessário que você dê o passo na direção certa. Se você já fez de tudo e não conseguiu encontrar a solução para os problemas que você tem enfrentado, dê um passo na direção daquele que tem poder para mudar a sua história. O Senhor Jesus está vivo, Ele ressuscitou no terceiro dia e Ele tem poder para mudar a história da sua vida. Dia 18 de abril, em uma igreja universal do Reino de Deus, esteja presente. Para saber mais a respeito deste evento, participe conosco nesta quarta-feira. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.